tenham prazer em alimento tão diferente daquele com que têm estado condescendendo. Se não podem, a princípio, ter prazer em alimentos simples, devem jejuar até que o possam. Esse jejum se lhes demonstrará de maior benefício do que remédios, pois o abusado estômago encontrará o descanso de que há muito vinha necessitando, e a verdadeira fome pode ser satisfeita com um regime simples. Levará tempo para o paladar recuperar-se dos abusos que recebeu e voltar ao seu tom natural. Mas a perseverança no procedimento de negação própria quanto a comer e beber logo tornará saboroso o alimento saudável e logo será tomado com maior satisfação do que o epicureu sente com suas ricas iguarias. O estômago não está perturbado com o alimento cárneo e sobrecarregado, mas em bom estado de saúde e pode prontamente realizar a sua obra. Não deve haver nenhuma demora na reforma. Devem-se fazer esforços para preservar cuidadosamente as últimas reservas de energias vitais, removendo toda a sobrecarga. O estômago pode jamais recobrar a saúde, mas um sistema apropriado de alimentação evitará que a debilidade continue, e muitos a recobrarão mais ou menos, a não ser que tenham ido longe demais em suicídios glutônicos. Combinação prejudicial. Agora, quanto ao leite e açúcar. Sei de pessoas que ficaram atemorizadas com a reforma da saúde e disseram que não queriam ter nada a ver com ela, por causa de falar contra o abundante uso dessas coisas. As mudanças devem ser feitas com grande cuidado e devemos proceder cautelosa e sabiamente. Devemos seguir uma orientação que se recomende por si mesma aos homens e mulheres inteligentes da terra. Grandes quantidades de leite e açúcar ingeridos juntos são prejudiciais. Comunicam impurezas ao organismo. O açúcar abarrota o organismo. Entrava o trabalho da máquina viva. Houve um caso em Montcalm County, Michigan, ao qual me referirei. O cidadão era um homem majestoso. Media mais de 1,80 m e era de bela aparência. Fui chamada a visitá-lo em sua doença. Eu havia conversado anteriormente com ele a respeito de sua maneira de viver. Não gosto da aparência de seus olhos, disse eu. Ele estava usando grande quantidade de açúcar. Perguntei-lhe por que fazia aquilo. Ele disse que havia deixado de comer carne e que não sabia o que supriria sua falta tão bem quanto o açúcar. Alguns de vós enviam suas filhas, que mal atingiram a feminilidade, para a escola a fim de aprenderem as ciências antes que elas aprendam a cozinhar, quando isto deve ser considerado da maior importância. Havia uma senhora que não sabia cozinhar. Ela não havia aprendido a preparar alimentos saudáveis. A esposa e mãe era deficiente neste importante ramo da educação e, como resultado, não sendo os alimentos preparados de maneira pobre, suficientes para fazer face às exigências do organismo, era ingerido açúcar imoderadamente, o que causava uma condição enfermiça do organismo inteiro. Quando fui ver o homem doente, procurei falar-lhe da melhor maneira possível como conduzir-se, e logo ele começou lentamente a melhorar. Mas usou imprudentemente suas forças, não estando capacitado. Comeu uma pequena quantidade de alimento de má qualidade e estava regredindo novamente. Dessa vez não houve nenhum auxílio para ele.
Seu organismo parecia ser uma massa viva de corrupção. Ele pereceu vítima da cozinha pobre. Procurou fazer com que o açúcar suprisse a falta da boa alimentação e isto apenas tornou pior o assunto. Sento-me com frequência à mesa de irmãos e irmãs e vejo que eles usam grande quantidade de leite e açúcar. Isto sobrecarrega o organismo, irrita os órgãos digestivos e afeta o cérebro. Tudo quanto embaraça o ativo funcionamento do maquinismo vivo afeta diretamente o cérebro. E segundo a luz que me foi dada, o açúcar, quando usado abundantemente, é mais prejudicial do que a carne. Alimentos sem sabor. Conheço famílias que mudaram do regime cárneo para um regime pobre. Seu alimento é tão deficientemente preparado que o estômago o aborrece. E depois me disseram que a reforma da saúde não lhes vai bem, que estavam enfraquecendo. Aí está uma razão por que alguns não foram bem-sucedidos em seus esforços para simplificar a comida. Usam um regime sem nutrição. A comida é preparada sem capricho e comem continuamente a mesma coisa. Não deve haver muitas espécies na mesma refeição, mas não devem todas as refeições constar dos mesmos pratos sem variação. A comida deve ser preparada com simplicidade, todavia de maneira a se tornar apetecível. Regime alimentar pobre. Tenho falado da importância de a quantidade e a qualidade da comida estarem em estrito acordo com as leis da saúde. Não recomendamos, todavia, um regime alimentar insuficiente. Foi-me mostrado que muitos têm uma ideia errônea da reforma da saúde e adotam uma alimentação bem pobre. Vivem com uma qualidade de comida barata e fraca, preparada sem cuidado ou sem atenção para com a nutrição do organismo. É de importância que o alimento seja preparado com cuidado para que o apetite, quando não pervertido, o possa saborear. Pelo fato de, por princípio, rejeitarmos carne, manteiga, pastéis de carne, especiarias, toucinho e o que irrita o estômago e destrói a saúde, não se deve dar nunca a ideia de que não tem muita importância o que comemos. Alguns há que vão a extremos. Precisam comer determinada quantidade e apenas tal qualidade, e se limitam a 2 ou 3 coisas. Não permitem que sejam postas diante deles e sua família para comer, senão poucas coisas. Comendo pequena quantidade de alimento, e este não da melhor qualidade, não põe no estômago o que é próprio para nutrir o organismo. Comida sem nutrição não pode ser convertida em sangue bom. Um regime empobrecido empobrecerá o sangue. Foram-me apresentadas 2 classes. Primeiro, a daqueles que não estavam vivendo de acordo com a luz que Deus lhes dera. Muitos de vós há que professam a verdade, que a aceitaram porque outros o fizeram, e para cuja vida não podeis dar a razão. Isto porque sois tão vacilantes como a água. Em lugar de confrontar os vossos motivos à luz da eternidade, em vez de terdes um conhecimento prático dos princípios que encobrem todas as vossas ações, em lugar de cavar fundo para o alicerce e construir sobre um verdadeiro fundamento por vós mesmos, estais andando nas fagulhas acesas por outros. E falhareis nisso, assim como falhastes na reforma da saúde. Ora,
Se tivesseis agido de acordo com o princípio, não teríeis feito isto. Alguns não podem ser impressionados com a necessidade de comerem e beberem para a glória de Deus. A condescendência com o apetite afeta-os em todas as relações da vida. Mostra-se na família, na igreja, na reunião de oração e na conduta dos filhos. Tem sido a maldição de sua vida. Não vos é possível fazê-los compreender as verdades para estes últimos dias. Deus provera abundantemente quanto ao sustento e à felicidade de todas as suas criaturas. E caso suas leis jamais fossem violadas e todos agissem em harmonia com a vontade divina, experimentar-se-iam saúde, paz e felicidade em lugar de miséria e contínuo mal. Outra classe que tem sustentado a reforma da saúde são os muito severos. Eles tomam uma posição e se firmam obstinadamente nessa posição e levam quase tudo além do limite. Os alimentos cárneos prejudicam o sangue. Cozinhai carne com condimentos e comei-a com bolos e tortas muito substanciosos e tereis má qualidade de sangue. O organismo é demasiadamente sobrecarregado para digerir uma comida assim. Os pastéis de carne e os picles, que jamais deveriam encontrar lugar em qualquer estômago humano, proporcionarão mísera qualidade de sangue. E um alimento de qualidade pobre, preparado de maneira imprópria, insuficiente na qualidade, não pode formar sangue bom. Alimentos cárneos e comidas muito substanciosas, bem como um regime pobre, produzirão os mesmos resultados. Extremos do regime alimentar. Muitos dos pontos de vista mantidos pelos adventistas do sétimo dia diferem vastamente dos mantidos pelo mundo em geral. Os que advogam uma verdade impopular devem, mais que todos os outros, procurar ser coerentes em seu viver. Não devem procurar ser o mais possível diferentes dos outros, mas sim ver quanto se podem aproximar daqueles que eles desejam influenciar, a fim de que possam ajudá-los a chegar à situação que tanto prezam. Tal procedimento recomendará as verdades que sustentam. Os que advogam a reforma no regime alimentar devem, pela maneira em que provêm a sua própria mesa, apresentar sob o melhor prisma as vantagens da reforma de saúde. Devem exemplificar os seus princípios de tal modo que a recomendem ao juízo das pessoas sinceras. Existe uma classe numerosa que rejeitará qualquer movimento de reforma, por muito razoável que seja. Se porventura impõe restrições ao apetite, eles consultam o paladar em vez da razão e das leis da saúde. Desta classe, todos os que deixam o trilho batido do costume e advogam uma reforma sofrerão oposição e serão considerados radicais, por mais coerente que seja o seu modo de proceder. Ninguém deve, porém, permitir que a oposição ou o ridículo o afastem da obra da reforma ou o levem a considerá-la levianamente. Quem estiver possuído do espírito que atuava em Daniel não será estreito nem presumido, mas será firme e decidido em defender o direito. Em todas as suas associações, quer com seus irmãos, quer com outros, não se desviará do princípio, enquanto ao mesmo tempo não deixará de manifestar uma paciência nobre e cristã. Se os que advogam a reforma de saúde levam a questão a extremos, não será de admirar que o povo se aborreça.
Muitas vezes nossa fé religiosa é desta maneira levada ao descrédito e, em muitos casos, os que testemunham mostras de incoerência nunca mais podem ser levados a pensar que haja na reforma qualquer coisa de bom. Esses extremistas causam em poucos meses mais dano do que podem desfazer em toda uma vida. Empenham-se em uma obra que Satanás se apraz em ver prosseguir. Pelo fato de nós, por princípio, rejeitarmos o uso dos alimentos que irritam o estômago e destroem a saúde, nem por isso devemos dar ideia que seja de pouca consequência o que comemos. Não recomendo um regime empobrecido. Muitos que carecem dos benefícios de um regime saudável e por motivos de consciência adotam o que eles julgam ser assim, enganam-se supondo que um cardápio pobre, preparado sem esforço e consistente na maior parte de mingaus e bolinhos de farinha grosseira, pesados e mal cozidos, seja um regime reformado. Alguns usam leite com grande quantidade de açúcar no mingau, julgando que estão praticando a reforma de saúde. Mas o açúcar e leite combinados são responsáveis pela produção de fermentação no estômago, sendo, pois, prejudiciais. O livre uso de açúcar em qualquer forma tende a obstruir o organismo e, não raro, é causa de doença. Alguns pensam que só devem comer determinada quantidade e de determinada qualidade e limitar-se a 2 ou 3 espécies de alimento, mas comendo quantidade demasiado pequena e não da melhor qualidade, não recebem nutrição suficiente. Há verdadeiro senso comum na reforma do regime. Nem todos podem comer as mesmas coisas. Comidas apetecíveis e sãs para uma pessoa podem ser desagradáveis e mesmo nocivas para outra. Alguns não podem usar leite ao passo que outros tiram bom proveito dele. Pessoas há que não conseguem digerir ervilhas e feijão. Para outros, eles são saudáveis. Para uns, as preparações de cereais integrais são boas, enquanto outros não as podem ingerir. Alguns estômagos se tornaram tão sensíveis que não podem fazer uso de um tipo de farinha mais grossa. Dessa forma, é impossível estabelecer uma regra invariável pela qual regulamentarmos os hábitos dietéticos de cada um. Ideias estreitas e acentuação exagerada de pontos pequenos têm sido grande mal para a causa da reforma da saúde. É possível esforçar-se tanto para economizar no preparo do alimento que, em vez de um regime saudável, torna-se um regime de miséria. Qual o resultado? Sangue pobre. Já vi vários casos de doença de cura dificílima devidos a um regime insuficiente. As pessoas assim doentes não foram levadas pela pobreza a adotar um regime insuficiente, mas isso fizeram para executar suas ideias errôneas acerca do que constitui a reforma de saúde. Dia a dia, refeição após refeição, os mesmos pratos eram preparados, sem variação, até que resultaram em dispepsia e debilidade geral. Muitos dos que adotam a reforma alimentar se queixam de que não se dão bem com ela. Depois de sentar-me à sua mesa, porém, chego à conclusão de que não é a reforma que tem a culpa, mas a comida deficientemente preparada. Apelo para homens e mulheres a quem Deus deu inteligência. Aprendam a cozinhar. Não cometo nenhum erro quando digo homens, pois eles, da mesma maneira que as mulheres, precisam compreender o preparo simples e saudável do alimento. Suas ocupações levam-nos muitas vezes a lugares onde não lhes é possível obter comida saudável. Poderão ser chamados a passar dias e até semanas entre famílias inteiramente ignorantes a este respeito. Então, caso possuam o conhecimento, poderão usá-lo bem.
Analisai vossos hábitos dietéticos, investigai da causa para o efeito, mas não deis falso testemunho contra a reforma de saúde, seguindo ignorantemente um procedimento que milita contra ela. Não negligencieis vosso corpo, nem dele abuseis, tornando-o incapaz de prestar a Deus aquele serviço que lhe é devido. Estou inequivocamente certa de que alguns dos mais serviçais obreiros de nossa causa morreram em virtude desta negligência. Cuidar do corpo, provendo-lhe alimento que seja apetecível e revigorante, é um dos primeiros deveres da dona de casa. Muito melhor é ter roupas e mobiliário menos dispendiosos do que reduzir o suprimento necessário à mesa. A maioria das pessoas goza melhor saúde tomando 2 refeições ao dia, em vez de 3. Outras, sob as circunstâncias existentes, podem precisar de alguma comida na hora do jantar, mas esta refeição deve ser muito leve. Ninguém se julgue um critério para todos, que cada um tenha que proceder exatamente como ele. Nunca enganeis o estômago, levando-o a proceder diferentemente daquilo que a saúde requer, e nunca dele abuseis, impondo-lhe uma carga que não deve levar. Cultivai o domínio próprio, refreai o apetite, conservai-o sob o controle da razão. Não julgueis necessário abarrotar a mesa com alimento insalubre quando tendes visitas. A saúde de vossa família e a influência sobre vossos filhos devem ser consideradas, tanto quanto os hábitos e gostos de vossos hóspedes. A reforma da saúde significa alguma coisa para nós e não devemos menosprezá-la por meio de pontos de vista e práticas estreitos. Devemos ser sinceros para com nossas convicções do direito. Daniel foi abençoado por causa de sua firmeza em fazer o que sabia ser correto, e nós seremos abençoados se procurarmos honrar a Deus com inteiro propósito de coração. Comer em excesso. Muitos dos que adotaram a reforma da saúde deixaram tudo quanto era nocivo. Segue-se, porém, que pelo fato de deixarem essas coisas, podem comer tanto quanto lhes apetecer? Sentam-se à mesa e, em vez de considerar quanto lhes convém ingerir, entregam-se ao apetite e comem excessivamente, e o estômago tem quanto lhe é possível fazer ou o que deve fazer para o resto do dia, afadigando-se com o fardo que lhe é imposto. Toda a comida posta no estômago, da qual o organismo não pode tirar proveito, é uma carga para a natureza em seu trabalho. Entrava a máquina viva. O organismo fica abarrotado e não pode com êxito levar avante sua obra. Os órgãos vitais ficam desnecessariamente sobrecarregados e a energia nervosa do cérebro é chamada ao estômago para ajudar os órgãos digestivos no trabalho de dispor de uma quantidade de comida que não faz nenhum bem ao organismo. Assim, o vigor do cérebro é diminuído com o sacar tão fortemente dele em favor do estômago com sua pesada carga. E depois de ele concluir a tarefa, quais são as sensações experimentadas em resultado desse desnecessário dispêndio de energia vital? Uma sensação de esvaimento, uma fraqueza, como se devesseis comer mais. Talvez essa sensação sobrevenha justamente antes da hora da refeição. Qual é a causa disso? A natureza afadigou-se com seu trabalho e acha-se tão exausta em consequência disso que experimentais essa sensação de esvaimento e julgais que o estômago diz mais comida,
quando em sua fraqueza ele está dizendo distintamente: dai-me repouso. O estômago necessita de descanso. O estômago necessita de descanso para refazer as exaustas energias para outro trabalho. Mas em vez de lhe conceder qualquer período de sossego, pensais que ele precisa de mais comida e amontoais outra carga sobre a natureza, negando-lhe o necessário descanso. É como um homem que trabalha no campo durante todo o período da manhã, até estar cansado. Ele entra ao meio-dia e diz que está cansado e exausto, mas dizei-lhe que vá trabalhar novamente, que achará descanso. É assim que tratais vosso estômago. Ele se acha de todo cansado. Em vez, porém, de dar-lhe repouso, dais-lhe mais comida e depois chamais a vitalidade de outras partes do organismo para o ajudar no trabalho da digestão. Muitos de vós tendes às vezes sentido um entorpecimento no cérebro. Sentiste-vos desanimados de pegar qualquer trabalho que exigiu esforço, seja mental ou físico, até que tivesseis repousado da sensação de fardo imposto sobre vosso organismo. Depois há novamente esta sensação de fraqueza. Dizeis, porém, que é a falta de mais alimento e colocais uma carga dupla no estômago para que ele cuide dela. Mesmo que sejais cuidadosos no que se refere à qualidade de vosso alimento, glorificais a Deus no vosso corpo e espírito, os quais lhe pertencem, comendo essa quantidade de alimento? Os que colocam tanto alimento no estômago, sobrecarregando assim a natureza, não poderiam apreciar a verdade se a ouvissem. Não poderiam eles despertar as entorpecidas sensibilidades do cérebro para compreender o valor da expiação e o grande sacrifício feito pelo homem caído. É-lhe impossível apreciar a grande, preciosa e extraordinariamente rica recompensa que está reservada para os fiéis vencedores. Jamais se deve permitir que a parte animal de nossa natureza governe a moral e intelectual. E que influência exerce o comer em excesso sobre o estômago? Este se torna debilitado, os órgãos digestivos são enfraquecidos e, como resultado, surge a doença com todo o seu cortejo de males. Se as pessoas já eram doentes, aumentam elas dessa forma as dificuldades sobre si e diminuem sua vitalidade cada dia que vivem. Convocam suas energias vitais para a desnecessária atividade de cuidar do alimento que colocam no estômago. Mães atarefadas. Grande quantidade de trabalho árduo é desempenhado para conseguir para suas mesas alimentos que prejudicam grandemente o já sobrecarregado organismo. As senhoras gastam grande parte do seu tempo ao pé de um fogão quente, preparando alimentos altamente condimentados para agradar o paladar. Em consequência, as crianças são negligenciadas e não recebem instrução moral e religiosa. A atarefada mãe negligencia cultivar a brandura do temperamento, que é a luz solar da casa. Os assuntos eternos tornam-se secundários. Todo o tempo tem que ser empregado no preparo dessas coisas para o apetite que arruína a saúde, irrita o temperamento e entorpece as faculdades da razão. A reforma no regime alimentar seria uma poupança em gastos e trabalho. Podem ser facilmente supridas as necessidades de uma família que se satisfaça com um regime simples e saudável.
Os alimentos requintados destroem os órgãos do corpo e a mente. E quanto trabalho árduo para executar isto! A glutonaria, um pecado. É pecado ser intemperante na quantidade de alimento ingerido, mesmo que a qualidade seja recomendável. Muitos acham que, por não usarem alimento cárneo e os artigos alimentares mais finos, podem comer do alimento simples até não mais terem vontade. Isto é um engano. Muitos professos reformadores da saúde não são mais do que glutões. Põem eles sobre os órgãos digestivos um fardo tão grande que a vitalidade do organismo é consumida no esforço para dele desfazer-se. Exerce ele também uma influência depressiva sobre o intelecto, pois a energia nervosa do cérebro é requerida para auxiliar o estômago em seu trabalho. Comer em excesso, mesmo do alimento mais simples, embota a sensibilidade dos nervos do cérebro e enfraquece sua vitalidade. O comer em excesso exerce um efeito mais prejudicial sobre o organismo do que o trabalho excessivo. As energias da alma são mais efetivamente prostradas pelo comer intemperante do que pela intemperança no trabalho. Os órgãos digestivos jamais devem ser sobrecarregados com uma quantidade ou qualidade de alimento que exija esforço do organismo para dela apropriar-se. Tudo aquilo que é colocado no estômago, além do que o organismo pode utilizar para transformar em bom sangue, atravanca a maquinaria, pois não pode ser tornado quer em carne, quer em sangue, e sua presença sobrecarrega o fígado e produz uma condição mórbida do organismo. O estômago trabalha demais em seu esforço para utilizá-lo e há então uma sensação de langor que é interpretada como sendo fome e sem dar tempo aos órgãos digestivos para repousarem de seu intenso labor e renovar suas energias, outra quantidade imoderada de alimento é colocada no estômago, pondo o cansado maquinismo de novo em movimento. O organismo recebe menos alimento de tão grande quantidade de comida, mesmo de devida qualidade, do que de uma quantidade menor tomada em períodos regulares. É impossível ter clara concepção das coisas eternas a menos que a mente seja treinada a demorar-se sobre temas elevados. Todas as paixões devem ser trazidas em perfeita sujeição às faculdades morais. Quando homens e mulheres professam fé vigorosa e espiritualidade zelosa, sei que sua profissão é falsa se eles não têm posto todas as suas paixões sob controle. Deus pede isto. A razão pela qual tais trevas espirituais prevalecem é que a mente se satisfaz em seguir um baixo nível e não é dirigida para o alto em um canal celestial, puro e santo. Evitai as falsas normas. Ao passo que vos desejaríamos advertir a não comer em excesso, mesmo da melhor qualidade de comida, quereríamos também advertir aos que são extremistas a não erguerem uma falsa norma e depois se esforçarem por levar toda a gente a segui-la. Alguns há que se estão iniciando como reformadores da saúde e que não estão habilitados a se empenharem em nenhum outro empreendimento e não possuem senso suficiente para cuidar da própria família ou manter o próprio lugar na igreja. E que fazem eles? Ora, eles se arvoram em médicos da reforma da saúde como se pudessem fazer disto um sucesso. Assumem as responsabilidades de sua prática
e tomam nas mãos a vida de homens e mulheres, quando na verdade nada sabem do assunto.